O Estatuto das Cidades é um instrumento de ordenamento jurídico na área urbanística, moderno e muito avançado, e que permite a qualquer gestor público trabalhar de forma muito concreta no avanço na sua cidade. Nós temos planos e leis que são muito boas, não é? O Brasil tem uma legislação que é motivo de orgulho no mundo todo, como o Estatuto das Cidades, que é uma legislação que nasceu visando a igualdade social. Nós temos, nos últimos anos, alguns programas sociais, começando na primeira gestão do governo Lula, que melhorou a condição de parte da sociedade brasileira, mas as cidades estão piorando efetivamente, não só do ponto de vista social, marcadas por uma desigualdade e uma exclusão, como do ponto de vista ambiental. É expresso na Constituição e também no Estatuto da Cidade um princípio que é norteador, a função social da propriedade. Terra nua, sem nenhuma razão, à espera de especulação que só pelo dinheiro é que escraviza? Com o apoio do plano diretor, deve então o prefeito que a gestou revertê-la para o bem de quem precisa. Nos governos Lula e Dilma, uma série de medidas foi adotada em relação às cidades, como saneamento ambiental, habitação e mobilidade. Um dos programas mais importantes é o Minha Casa, Minha Vida, de construção de casas para a população de baixa renda. Uma parte do Minha Casa Minha Vida é para a população de menor renda, mas mais de 90% do déficit está nessa faixa de 0 a 3. Então, não dá para você imaginar que você vai atender um mercado de classe média pela primeira vez. Desde do fechamento do BNH, nós estamos atendendo a classe média. Nós ficamos 20 anos, 23 anos sem política de saneamento, habitação e transporte. Porque as pessoas não olham o saneamento como saúde. E é uma saúde que é cara no momento, mas se torna bem mais barata. É um trabalho preventivo, onde não é à toa que em Igaraçu a gente teve essa queda de mortalidade infantil. Nós temos mais da metade da população brasileira sem esgoto, sem captação do esgoto, e nós temos mais da metade do que é captado sem tratamento. Mas essa tragédia, ela chega ao paroxismo de você ter estação de tratamento na cidade de São Paulo, na metrópole, ociosa, com capacidade ociosa. Para você ver, quer dizer, a obra é importante, então constrói a obra. Depois a rede de esgoto, ela fica incompleta. Ações que necessitam da cooperação das 3 esferas de governo, como segurança pública, também merecem acompanhamento. As intervenções nas favelas cariocas, por exemplo, demonstraram a necessidade de o Estado estar presente em todos os territórios da cidade. A ocupação de favelas e o combate ao crime organizado são muito importantes, mas são insuficientes para solucionar os problemas das populações. É indispensável que seja acompanhado de programas sociais estruturadores capazes de oferecer uma perspectiva de vida às pessoas. Além disso, é indispensável, no combate à violência, a participação da sociedade. E descobrimos que 52% daquelas pessoas haviam cometido os crimes pelos quais estavam presos com 18 anos. E aquilo me chamou a atenção. Quer dizer, com 18 anos, 52% estavam detidos, já cometeu, fez 18 anos e já vai direto para a cadeia, né? Nós triamos todos os jovens de 18 anos da cidade. Onde é que a gente tria? A prefeitura controla, via de regra, o alistamento militar. Então a gente sabia quantos eram. Nós colocamos uma equipe do social lá no dia do alistamento e começamos a convidar aqueles que eram dispensados se queriam fazer um alistamento civil. Nós só queríamos o que era problema. Nós não queríamos o jovem que tivesse uma perspectiva, nós queríamos aquele que estava exatamente o que ninguém quer. Agora eles são orientadores municipais. Eles vão para as ruas, andam em grupo de 2 ou 3 com rádio de comunicação e prestam serviço. Mas há um detalhe importante, eles se sentem úteis, né? E a violência começou a cair. Para resumir, São Vicente
agora não está nem entre as 100 cidades mais violentas do estado. No caso de mortalidade de jovem, caiu de 170 para 7, 8 por ano, né? É necessário que o Estado se faça presente, assegurando o acesso aos serviços essenciais: saúde, educação, lazer e cultura, habitação e saneamento ambiental, além da inclusão digital. A melhoria de indicadores sociais passa por vários tipos de investimento. Nós estávamos falando há pouco do saneamento, falando da habitação, né? E a melhoria do transporte coletivo melhora o indicador social também e assim por diante. Mas quando falamos de escolaridade, de educação, nós entendemos que a política social passa fortemente pela educação infantil. Você ter mais creches, mais escolas infantis, cuidar da criança de 0 a 6 anos é um avanço social muito importante. Ter criança mais tempo na escola, entre os 6 e os 14 anos, certamente contribui muito para evitar uma série de problemas que são agravados pela exclusão. Então, nós avançamos muito e temos avançado muito, tanto na educação infantil como na escola com 9 horas de permanência da criança. E também na saúde, né, quando você trabalha mais fortemente na prevenção em todas as idades, mas principalmente na criança, no idoso, o indicador social também melhora. Mas certamente, quando você olha a questão social abordando pelo lado dos direitos, é possível fazer muita coisa. É possível você fazer as pessoas compreenderem os direitos que têm, né? Sujeitos que são da ação governamental, mas também da ação própria, visando a transformação e a inclusão. E aí eu diria que a questão do transporte coletivo, a questão da regulação do uso do solo, com a aplicação da função social da propriedade, ela é central, primordial. E nós precisamos, esse é meu último recado, aplicar a função social da propriedade. Se não aplicar, se não regular, não é? Essa selva que é a ocupação das nossas cidades, nós também não vamos para lado nenhum. E aí, essa é a principal e mais difícil mudança no Brasil. É a função social da propriedade. Olha, eu acho que quando alguém pergunta qual é a receita para administrar o município com pouco recurso, primeiro ouvir o povo. Essa é a receita mais importante. Gastar menos que se arrecada. Essa é fundamental. E trabalhar com transparência. Quando a gente trabalha com transparência, a população ajuda. Os desafios para tornar a vida urbana mais justa são muitos e passam pela inclusão social, a redistribuição de renda e o reconhecimento de que todos são iguais e têm o mesmo direito à cidade. Convido você a assumir um papel central no processo de organização de nossas cidades, no processo de criação de uma nova vida urbana brasileira. Nossas cidades não são uma causa perdida, são uma causa a ganhar. O que temos pela frente é uma grande batalha, mas que podemos perfeitamente vencer. Basta pensar o seguinte: se nós fomos capazes de transformar o país, por que não seremos capazes de transformar nossas cidades? Claro que somos. O que é preciso é fazer, é saber fazer. O Partido Socialista Brasileiro, ao assumir a bandeira da reforma urbana, sabe que está atraindo para si uma grande responsabilidade, porque são questões complexas que exigem a qualificação da atividade político-administrativa, não apenas dos seus prefeitos, dos seus vereadores, dos seus governadores, mas também da sua militância, dos seus dirigentes. Para isso, é indispensável a integração das políticas públicas municipais, estaduais e federal. Além disso, é indispensável a participação da sociedade no diagnóstico e na busca de soluções para melhorar a vida das pessoas nas nossas cidades. Uma terra tranquila de viver, que respeite o que é básico no humano, promovendo uma forte integração no ambiente entre nós e o urbano,
com os direitos que tem o cidadão, respeitados e feitos mão a mão, esquecidos do caos capitalista, nesse sonho de sermos mais iguais e encontrarmos no outro a nossa paz, deve ser a cidade socialista. Enquanto nós trabalhamos para o povo, nós somos os fortes, os inteligentes, os que temos as ideias, os projetos, o dinheiro, e vamos ajudar este pobre povo. Quando o Espírito de Deus nos ensina a trabalhar com o povo, nós aprendemos a confiar em Deus sempre, mas também no povo. Mesmo pessoas que estão em áreas subhumanas, pessoas que não sabem ler nem escrever, sabem pensar. Eu chego numa área subhumana aqui do Recife e me pedem: ô, Dom Helder, fala um pouco a gente aí sobre a dívida da gente. Eu começo a apresentar o problema. De repente, uma velhinha que nem sabe ler nem escrever diz: ô, Dom Ebes, essa história aí não é agiotagem, não? Eu digo: é, minha filha, é agiotagem internacional.